Pessoas com mentalidade milionária assumem o compromisso de serem ricas. Já pessoas com mentalidade pobre, elas apenas gostariam de ser. Essa foi uma das frases que mais me impactou na vida. Para quem não sabe, eu sou economista, eu sou educadora financeira, trabalhei durante muitos anos no mercado financeiro e quando eu comecei lá atrás a estudar sobre tudo isso, essa foi uma das primeiras frases assim que conseguiu gerar um impacto muito grande na minha vida. Eu acho que esse impacto foi principalmente porque era algo que eu já fazia. Eu nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, numa pequena favela, numa rua com barricada, com tudo que vocês possam imaginar. E hoje em dia eu moro em Santiago, no Chile, num bairro maravilhoso, num apartamento com uma vista linda para todo Santiago, que vocês vão ver aqui. E o que fez eu sair dessa favela lá no Rio de Janeiro e conquistar o mundo, porque além de morar em Santiago, eu já morei em diferentes lugares, já viajei o mundo todo. O que conseguiu, me ajudar nesse meio do caminho foi a minha mentalidade de eu quero ser rica, eu quero ter uma carreira, eu quero construir uma profissão, eu quero sair dessa realidade e chegar em uma outra realidade. E observem que eu disse, isso me ajudou, conseguiu me ajudar, mas na vida são várias variáveis, muitas variáveis que vão contribuir para uma pessoa ter sucesso ou não. Mas eu acredito, isso é uma prova viva, de que a nossa mentalidade, como a gente treina o nosso cérebro, como a gente pensa, como a gente programa, e se estrutura, ajuda infinitamente a você alcançar o resultado desejado. E no vídeo de hoje eu quero trazer as principais diferenças da forma de pensar da mente milionária para a forma de pensar da mentalidade pobre. São diferenças que me ajudaram muito a entender o mundo de outra forma e a mudar a minha mente, a configurar a minha mente para pensar cada vez mais como pensa um milionário. E antes de começar, eu gostaria de levantar um ponto muito importante aqui. Existem pessoas que ganham 3 mil reais por mês e são milionárias. Existem pessoas que ganham 30 mil reais por mês e são pobres. O que vai fazer uma pessoa ser pobre ou ser milionária? Estamos falando de mentalidade, eu não estou falando de conta bancária. O que vai fazer essa diferença é exatamente o comportamento, como a pessoa se relaciona com o dinheiro, quanto essa pessoa consegue poupar no final do mês. Existem pessoas que ganham um salário super alto e estão endividadas. Existem pessoas que ganham um salário muito ok e conseguem gastar menos do que ganham e poupar todos os meses e criar uma reserva. Eu tô falando dessa diferença de a pessoa que mesmo com pouco consegue poupar e a pessoa que mesmo com muito não consegue. A que com pouco consegue poupar tem uma mentalidade muito mais milionária do que a que ganha bastante dinheiro e não poupa nada e gasta tudo. A lógica aqui é outra e esse ponto é muito importante. Desde 2020, quando eu comecei a Poupadora Inteligente, eu já fui mentora de mais de 600 pessoas. As minhas mentorias não são curtinhas, não são mentorias de 1, 2 encontros, são mentorias de 10 encontros, então demanda muito tempo. E por conta disso, eu acabo conhecendo muito profundamente os meus alunos, os meus clientes, enfim. E eu tenho uma aluna, que ela é do Rio de Janeiro, a família dela é do Nordeste, de um estado no Nordeste do Brasil, e eles também moram numa favela no Rio de Janeiro. O pai dessa aluna, ele não sabe ler nem escrever, porém, ele tem mais de 300 mil poupado, investido. Ele trabalhou toda a vida dele na mesma padaria, ganhando um salário mínimo, nessa favela no Rio de Janeiro, e o que ele fazia? Ele pegava parte do salário e no tempo livre dele, ele ia construindo casinhas na favela. Hoje em dia ele tem um monte de casinha alugada, ele continua trabalhando nessa padaria e tem lá mais de 300 mil poupado. E a minha aluna, a filha dele, ela é profissional, ela trabalha num hospital, ganha o salário dela, um salário muito maior do que um salário mínimo, mas ela também tem casinhas, ela foi pegando o dinheiro e construindo casinhas, alugando casinhas, e além disso, quando ela começou a fazer a Trilha da Liberdade comigo, a mentoria, ela já tinha mais de 150 mil investido. Ou seja, o pai dela não sabe ler nem escrever, o pai dela não teve uma educação formal e ainda assim a mentalidade dele de vou pegar uma parte do que eu ganho e construir ativos e construir casas e comprar investimentos e fazer o meu patrimônio crescer. A mentalidade dele sempre foi essa. E esse é o grande ponto que eu quero mostrar. Você pode ser uma pessoa super humilde, uma pessoa pobre, uma pessoa que não sabe ler nem escrever, mas ter uma mentalidade milionária. Do outro lado, você pode ser um PhD, um doutor, e tá todo endividado e ter uma mentalidade pobre. Dito isso,
Agora vamos para as grandes diferenças entre uma mentalidade e outra. Logo no começo do vídeo, eu comecei com a frase de as pessoas com mentalidade milionária, elas assumem esse compromisso. E as pessoas com mentalidade pobre, elas apenas gostariam. Quando você vê aquela pessoa que construiu muita coisa na vida, provavelmente ela trabalhou muito, ela se esforçou, ela assumiu esse compromisso de acordar cedo, dormir tarde e chegar do outro lado. Muita gente olha, né, essa outra pessoa e fala, caraca, gostaria tanto de ter o carrão daquela pessoa, gostaria de ter a casa, gostaria de ter a vida, mas ela mesmo fica o dia inteiro no celular, trabalha ali meia boca, final de semana curte a vida, doidado, não assume um compromisso com ela mesma, não faz nada diferente para alcançar um resultado diferente. Então, essa frase que eu falei aqui no começo me impactou porque ela fez muito sentido. Quando eu olhava a minha vida, né, lá atrás, eu sempre estudei muito, eu aprendi a falar 2 idiomas logo cedo, e não porque minha vida foi fácil, não porque meus pais tinham muito dinheiro pra fazer isso, porque eu assumi esse compromisso, eu trabalhei desde cedo, tinha bolsa de estudos nos cursos que eu fazia, enfim. Então, assumir esse compromisso, ele é fundamental para você chegar onde você quer chegar. E para você assumir esse compromisso, você precisa saber aonde você quer chegar. Eu tinha muito claro que eu não queria morar em São Gonçalo a minha vida toda, que eu queria viajar o mundo, que eu queria poder comer em bons restaurantes, ter o que eu quisesse. Falar, quero ter um computador e poder comprar, quero viajar e poder viajar. Então, eu assumi esse compromisso comigo, entendendo qual era o passo a passo que eu deveria fazer. Aonde você gostaria de chegar? O que você gostaria de conquistar? Esse é o primeiro passo, você entender e identificar. Porque se você não sabe, a vida vai te levando e você pensa, gostaria disso, daquilo, mas você não toma uma atitude diferente. Quem quer crescer muito na vida precisa assumir esse compromisso. E quando eu falo aqui de ser milionário, não necessariamente é ter milhões na conta, mas ter a vida que você quer. Não interpreta no pé da letra do milionário, porque não é apenas isso. Às vezes você, com 300 mil na sua conta, vai se sentir muito mais milionário do que uma pessoa que tem 5 milhões, entendeu? Então vai muito também do que você quer e do que é ser milionário, do que é ser feliz, quais são as conquistas que fazem sentido pra você. Outra grande diferença é, pessoas com mentalidade milionária admiram pessoas ricas e bem-sucedidas. Já pessoas com mentalidade pobre, elas sentem certo ressentimento de pessoas ricas e bem-sucedidas. Aquela menina deu pro chefe, aquela ali fez não sei o que lá, esse cara com certeza tá metido com coisa errada, e você sempre pensa que aquela pessoa chegou lá na frente porque explorou alguém, porque deu pra alguém, ou porque tá metido com qualquer situação ilegal, e nem sempre é assim. Eu sempre tive uma admiração muito grande por pessoas que construíram algo. Meu avô era uma pessoa também que não sabia nem ler nem escrever, mas ele tinha um açougue, ele teve uma cantina dentro de um hospital, ele teve uma pequena empresa de dedetização. O meu pai mesmo começou a trabalhar desde os 8 anos de idade, e ele trabalhou muitos anos numa livraria, que foi uma livraria que depois ele foi crescendo, virou gerente, chegou até a virar sócio dessa livraria. Então eu via dentro da minha casa exemplos de pessoas que não tiveram muito estudo, mas que foram empreendendo e conseguiram construir algo na vida através disso, e eu admiro essas pessoas. Admiro uma pessoa que decide criar um negócio, decide empreender, decide gerar emprego, uma pessoa que, ou por outro lado, que estudou muito, que batalhou muito e conseguiu crescer na vida e ser bem-sucedida. Eu tendo a admirar essas pessoas, a escutar essas pessoas, a saber qual foi, né, a história de vida de cada uma. Já uma pessoa com mentalidade pobre, não. Aquele ali é rico, é metido, é nojento, alguma coisa de errado tá fazendo. É muito importante a gente realmente não admirar só porque a pessoa é rica e bem-sucedida, mas entender a história por trás e sim admirar uma pessoa que conseguiu construir algo e não ficar só no ressentimento e na inveja. Não gosto daquele fulaninho por conta disso. Outra diferença que marcou muito a minha cabeça foi a seguinte: pessoas com mentalidade milionária, elas pensam em diferentes possibilidades. Já a pessoa com mentalidade pobre, ela pensa ou um ou outro. Por exemplo, ou eu poupo, ou eu aproveito a vida. Já a pessoa com mentalidade milionária, não, eu consigo aproveitar a vida sim e poupar uma parte do meu salário. Vou dividir aqui o que eu ganho, estruturar um orçamento e um pedacinho vai ser para viver a vida, ser feliz,
outro pedaço vai ser para poupar para o futuro e investir. A pessoa com mentalidade rica, ela vê várias oportunidades, ela vê diferentes possibilidades. A pessoa com mentalidade pobre, ela foca naquilo. Final de semana é para descansar e se divertir. A pessoa com mentalidade milionária já vai pensar, final de semana é para descansar, para me divertir e para estudar um pouco, para avançar com o meu negócio, para tirar alguma certificação, para avançar na minha carreira e por aí vai. A diferença é muito potente nesse sentido. Um é o 880 e o outro já consegue ver várias possibilidades. E por último, essa vai ser a última grande diferença que eu vou trazer nesse vídeo. Pessoas com mentalidade milionária administram bem o seu dinheiro. Pessoas com mentalidade pobre não sabem quanto ganham, quanto gastam e no que gastam. E mais uma vez estamos falando de mentalidade. Ao longo de todos esses anos, eu já recebi muita gente aqui que ganhava 20, 25, 30 mil e gastava tudo e não tinha nada poupado. E já recebi gente que ganhava 3 mil, 4 mil, 5 mil, gastava menos do que ganhava, tinha 10, 15, 20, 100, 200 mil de poupança e conseguia viver a vida muito melhor. Então aqui a pessoa que tem uma mentalidade milionária, ela vai sentar, ela vai criar um orçamento, ela vai definir quanto ela vai gastar em cada categoria da vida dela. Não vai ser aquela pessoa insuportável que não gasta nem uma balinha fora do lugar, não, mas ela vai ter uma estrutura. Ela sabe quanto custa luz, água, gás e alimentação. Ela sabe quanto que ela paga de aluguel e condomínio, quanto custa a vida do filho, as atividades, quanto ela gasta de roupa, de Uber. Ela tem uma visão clara da vida dela financeira e por conta disso ela consegue tomar melhores decisões, ela consegue poupar todos os meses. Então, você precisa administrar o seu dinheiro independente de quanto você ganha. Uma pessoa que não administra pouco também não vai administrar muito. Tem muita gente, né, que ao longo da vida sai de uma situação mais simples, de um salário mais baixo, e vai crescendo, 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 e o padrão de vida vai aumentando no mesmo nível. Então a pessoa começa a ganhar mais, já troca de carro, já vai morar num lugar melhor, já começa a fazer viagens com mais frequência e vai deixando a poupança sempre de lado. Essa diferença de mentalidade muda tudo. Porque você começa a administrar o seu dinheiro, mesmo sendo pouco, e faz sobrar um pouquinho. E dali você começa também a crescer, a querer mudar, a tomar as rédeas da sua situação, da sua vida. Começa a trabalhar mais, aumenta o seu salário. E aí vai aumentando a capacidade de poupança e se dando mimos também. Porque a vida também é sobre ser feliz e aproveitar. Mas aqui um não administra o dinheiro, não sabe quanto entra, quanto sai. O outro sabe exatamente quanto entra e quanto sai e tem tudo definido e consegue poupar todos os meses e ir criando patrimônio. Existem muitos livros que falam sobre mentalidade, hábitos, comportamentos e a grande maioria dessas mentalidades que eu trouxe aqui no vídeo de hoje, eu tirei dos Segredos da Mente Milionária. Mas existem outros livros como Hábitos Atômicos, como Pai Rico, Pai Pobre, A Psicologia Financeira, que cada um vai trabalhar uma coisa diferente, mas todos eles ajudam a construir uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade focada no longo prazo. Então, se vocês ainda não leram nenhum desses livros, ou se falta algum dessa lista, eu sugiro. São livros fáceis de ler, rápidos e que ajudam muito na construção de uma mentalidade de longo prazo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e que vocês consigam entender, né, todos esses conceitos e, de verdade, aplicar tudo isso na vida de vocês. E nos vemos no próximo capítulo da Poupadora Inteligente.